Olá pessoal, Roberto Doro, mais uma vez trazendo aí um vídeo com o tema exercício e diabetes. E hoje esse vídeo aqui está sendo gravado justamente para a gente responder uma pergunta aí feita lá pelo Fernando. Quero até agradecer, obrigado Fernando, por ter mandado lá um direct para mim no Instagram. E a gente vai responder a pergunta que o Fernando fez, que é justamente o efeito da atividade física em relação ao exercício físico. Ele é o mesmo para o indivíduo que tem diabetes e quer lá controlar a glicemia? E lembrando, pessoal, se você não faz parte ainda, né, do nosso canal, então dê um joinha aí, clique no sininho para receber aí as notificações de quando a gente posta aí um vídeo novo sobre esse tema que é o exercício e o diabetes. Então vamos lá. Primeira situação que a gente tem aí, atividade física. Atividade física, ela sempre vai ser qualquer movimento que a gente faça. Então, quer dizer, você está lá quieto, está em repouso. Você se mexeu, você se movimentou. Qualquer movimento que você faça, isso representa atividade física. Então, por exemplo, o caminhar é uma atividade física? Caminhar é atividade física. Pentear o cabelo é atividade física? É. Né? Você correu ali porque de repente está vindo lá o busão e você está um pouco atrasado. Isso é atividade física? É atividade física. Toda vez que a gente se movimenta, então, por exemplo, nas atividades do dia a dia, aí, mesmo passar roupa, lavar roupa, estender roupa, esse tipo de coisa, recolher a roupa, toda vez que você se mexeu, varrer o chão, isso são atividades físicas, são movimentos que a gente faz e que vão fazer com que a gente gaste mais energia do que quando a gente está em repouso. Com relação aí ao exercício físico. O exercício físico, ele pega a atividade física, quer dizer, ele pega o movimento com o objetivo de melhorar uma capacidade física. Então, por exemplo, se eu estou sentado aqui nessa cadeira e eu ficar em pé, isso é o quê? Eu fiquei em pé e saí andando. Isso é atividade física. Agora, eu posso pegar esse movimento de flexão do meu quadril e de flexão do meu joelho e o próprio movimento de extensão do joelho e do quadril e repeti-lo várias vezes, só que com qual objetivo? O objetivo, por exemplo, de melhorar a minha força. Então, se eu estou sentado e levanto e sento e faço isso várias vezes, automaticamente eu estou trabalhando contra a resistência. Se eu estou trabalhando contra a resistência, apesar de eu estar usando a atividade física, que é o movimento, eu estou usando com um fim de um exercício. Eu tenho um objetivo para aquela atividade física. Então é essa definição que a gente tem de uma maneira geral entre o que é aí atividade física e o que é exercício físico. Ótimo, vamos lá. E com relação à atividade física e exercício físico, no controle da glicemia aí de quem tem diabetes. Toda vez que a gente se movimenta, a gente vai gastar energia. A gente em repouso para manter o nosso corpo vivo, gasta-se energia. Então, a gente vai usar aí basicamente a gordura, né, os triglicerídeos para serem degradados aerobiamente para poder gerar ATP para o nosso sistema. E muitas vezes o que a gente precisa para gerar energia, quer dizer, degradar totalmente aí a molécula de gordura, precisa de uma parte da molécula de glicose. Por exemplo, em repouso a gente usa uma maior parte da gordura para gerar energia e uma pequena parte da molécula de glicose. Então, quando a gente faz exercício, a contração muscular ela faz com que haja a captação da glicose. Então você captou, movimentou lá o seu músculo, contraiu e relaxou o músculo, gastou energia. Se gasta energia, essa energia ela vem inicialmente da onde? Da reserva de glicogênio que a gente tem no músculo. Então, em vídeos anteriores, a gente já comentou como isso acontece. Então, quando a gente vai fazer o exercício, você tem a captação da glicose aumentada pela necessidade de energia do músculo. Então vamos falar lá, quando a gente está fazendo o exercício, você tem movimento do exercício e gasto de energia. Então precisa repor essa energia. Vai repor de que maneira? Primeiro, para gerar energia para o músculo funcionar, vai usar o que a gente tem ali armazenado na forma de glicogênio muscular. Quer dizer, as moléculas de glicose foram captadas lá do sangue, estão armazenadas lá no músculo, começou a mexer o músculo, gasta energia. Então, toda vez que eu faço uma atividade física, quer dizer, eu faço um movimento, ou eu faço um exercício, eu gasto energia. Se eu gasto energia, eu gasto glicose do sistema. Então, mesmo eu, por exemplo, se eu caminhar, por exemplo, eu vou conseguir melhorar a minha glicemia? Certamente vai.
Porque o caminhar, ele é uma atividade física. Você está mexendo o músculo. Se está mexendo o músculo, gasta glicose. Se gasta glicose, tem que repor essa glicose. Essa glicose que vai ser reposta, ela vai ser captada lá do nosso sangue. Então, automaticamente diminui a glicemia. E agora vamos pensar no exercício físico. O exercício físico, a gente vai ter, primeiro, ele é feito com um determinado objetivo. Então, usa lá a atividade física para ter um objetivo para melhorar a força, para melhorar a velocidade, captação de oxigênio. Você tem um objetivo. Então, você usa o movimento, que é a atividade física, para poder atingir esse objetivo. Quando a gente faz esse tipo de treinamento, né, que envolve aí o exercício físico para que isso aconteça, a gente tem uma situação aonde o exercício, normalmente a gente já entende o quê? Um grau de esforço maior. Por isso que é engraçado, às vezes a gente fala com as pessoas, fala, pô, você se movimenta, você faz exercício. Ah, não, exercício cansa. Eu gasto muita energia, eu canso, então eu não faço. Então, quer dizer, o exercício, quando a gente compara exercício físico e atividade física, a gente já tem essa diferença. Que a atividade física é um movimento que você faz, ele é meio que aleatório. O exercício não, ele é algo programado. Então é onde o gasto energético ele vai ser bem maior. Então se a gente tem um gasto energético maior, a gente entende o quê? Quando eu faço exercício, eu consigo captar mais glicose do meu sangue. Porque a quantidade de energia que está sendo gasta, ela é maior. Então automaticamente vai precisar repor mais energia, mais glicogênio. E esse glicogênio, quer dizer, essa glicose ela vai vir de onde? Exatamente lá do nosso sangue. Então a quantidade de glicose que vai ser captada do sangue quando a gente faz um exercício com intensidade maior, ele também proporcionalmente é maior. Agora tem um detalhe técnico aí. Qualquer tipo de exercício que eu fizer vai baixar a glicemia? De primeiro momento, sim, dependendo da intensidade, mas nem sempre isso acontece. Pode acontecer de você fazer um exercício onde o grau de dificuldade dele, a intensidade do exercício, ela acaba sendo muito alta para a sua capacidade física. E aí o que vai acontecer? Seu músculo começa a trabalhar, começa a gastar energia, mas ao mesmo tempo que ele gasta energia e capta a glicose do sangue, a gente vai ter aí uma resposta hormonal. Se o nosso esforço é maior, o nosso coração também precisa mandar mais oxigênio para o sistema. Então ele vai ter que trabalhar mais. Para ele trabalhar mais, libera bastante adrenalina. E a adrenalina o que ela faz? Ela faz o coração bater mais rápido e além disso ela faz com que metabolicamente o corpo comece a utilizar muito mais glicose. Você fala, poxa, se eu estou fazendo exercício com alta intensidade e eu uso mais glicose, é ótimo, vai sair mais glicose do sangue. Só que quando a gente faz o exercício, quem que mantém a nossa quantidade de glicose lá no sangue adequada? O nosso fígado. E para isso, o sistema ele libera um hormônio que chama glucagon. Então, quer dizer, toda vez que você faz exercício com intensidade maior, o que naturalmente vai acontecer? Gasta mais energia, começa a captar mais glicose rapidamente do sangue para repor no músculo. O sistema entende de que maneira? Vamos reequilibrar isso. Reequilibra como? Aumenta também a liberação de glucagon. E tendo mais glucagon circulando, mais glicose vai ser tirada do fígado e colocada no sangue. Então, muitas vezes, quando a gente faz exercício com alta intensidade, pode acontecer de você medir sua glicemia antes e medir sua glicemia no final do exercício e ela ter aumentado. Por que ela aumentou? Porque o sistema entendeu que a quantidade de glicose que estava saindo do sangue estava saindo muito rápido, então ele começa a fornecer uma quantidade maior. A hora que você para de fazer o exercício, sobra ainda um pouco daquela glicose que até então estava sendo liberada ali para ser captada e usada como fonte de energia. Então pode sim acontecer de você ter uma glicemia no início do exercício, mediu lá o açúcar no sangue, fez o exercício tem uma intensidade extremamente alta, ela aumentar. Outra situação que a gente tem, se a gente dividir em dois grandes grupos, se a gente fizer exercício, que normalmente exercício que a gente chama de exercício cíclico, quer dizer, seu músculo começa a trabalhar e não para mais até você parar de fazer o exercício. Então, atividades cíclicas, o que a gente tem? O caminhar é uma delas, correr, ficar dançando, nadar, né, pedalar. Né? Então, essas atividades, normalmente o que acontece? Você começa a fazer um movimento e vai ficar fazendo ele o tempo inteiro até finalizar a atividade. Quando isso acontece, o que a gente tem? Uma situação que muitas vezes as pessoas chamam esse tipo de exercício como exercício aeróbio.
Mas nem sempre ele, energeticamente, ele tem uma cadência maior aeróbia. Porque dependendo do quão difícil está sendo, por exemplo, você está correndo lá a 15, 18 km por hora, se você tiver um condicionamento físico não adequado para aquilo, automaticamente você tem pouco oxigênio no tecido muscular. E o músculo vai ter que se virar degradando a glicose sem a presença de oxigênio. Então, apesar de ser um movimento cíclico, em alta intensidade, ele pode ter característica anaeróbia. Mas é comum as pessoas se referirem ao exercício que é cíclico com essa terminologia de que é um exercício aeróbico. Não importa. O que importa é o seguinte, o indivíduo está fazendo exercício direto e está gastando energia. Então o que a gente espera quando se faz um exercício que é cíclico com intensidade moderada, vamos chamar assim. Então não é tão leve e nem tão intensa. A gente pressupõe que, a gente sabe que naturalmente o que vai acontecer? Está usando lá bastante energia do músculo, o músculo está captando do sangue para repor essa energia, o fígado está mandando uma quantidade de glicose não em grandes quantidades para o sistema, então naturalmente o que acontece quando você termina de fazer o exercício? Você mede a glicemia e ela está menor do que estava quando você começou a fazer o exercício. Então normalmente esse exercício que é cíclico, que ele é contínuo, ele normalmente com intensidade até moderada, ou muitas vezes que ele seja, em educação física a gente chama de treino ondulatório, então aonde você tem aí um momento que você, por exemplo, corre, você vai correr o tempo inteiro, então você corre aí a 8 km por hora. Daí daqui a pouco você dá um estímulo, por exemplo, a 10 km por hora. Então quer dizer, você tem mudanças na intensidade. Mesmo nesse treino intervalado, ondulatório, ou mesmo aí na situação onde a gente tem indivíduo que é menos condicionado, por exemplo, ele vai correr 1 minuto, caminhar 1 minuto. Quer dizer, vai ser o mesmo gasto energético que ele tem? Não. Quando ele corre, ele gasta mais energia. Quando ele anda, ele gasta menos energia. E, claro, essa proporção de gasto de energia e captação da glicose, ela vai acontecer de maneira equilibrada. Então, a hora que você corre, você gasta mais glicose, o músculo capta mais glicose do sangue. Na hora que você anda, você gasta menos glicose, o músculo capta menos glicose do sangue. Mas por essa continuidade, quer dizer, o músculo, apesar de ter trabalhado mais em um momento e menos em outro, ele não parou de trabalhar. Então, ele foi um trabalho cíclico, ele foi um trabalho contínuo. Nessa situação, normalmente a gente tem o quê? Diminuição na quantidade de glicose no sangue. E quando a gente pensa em exercício que é intervalado, por exemplo, ou um trabalho de fortalecimento muscular. Então, muitas vezes é comum as pessoas fazerem exercício em sala de musculação, onde você faz lá uma série de exercícios, descansa ali um período, faz de novo. Poxa, o gasto energético ele é alto? É, na hora que você faz o exercício. Na hora que você para, ele diminui. Então, você vai ter momentos de grande gasto energético no músculo ali para ele trabalhar e produzir força, vai captar glicose, só que você vai ter um período também de descanso. Então o que a gente espera que aconteça com essa glicemia? Ela vai diminuir? Muitas vezes ela diminui. Só que quando comparada àquele exercício onde o músculo ficou trabalhando o tempo inteiro, essa diminuição ela é bem menor. Então isso é muito comum. Então é importante quando a gente pensa em atividade física, exercício físico, pensando na glicemia, a gente tem que entender o quê? Se eu fizer um exercício com baixa intensidade, eu gasto pouco. A tendência é diminuir em relação ao valor que estava quando eu comecei a fazer exercício? É. Agora, o quanto vai diminuir? Vai depender do tempo que você fez e da intensidade que você teve do exercício. E também o tipo de exercício. Então, se eu fizer um exercício contínuo, um exercício cíclico, o que a gente espera que aconteça? Se você fizer, por exemplo, por 1 hora exercício, que a glicemia, ela baixe bastante. Agora eu pego e vou lá fazer 1 hora em treino de sala de musculação. Como eu comentei, vai ter momentos que o músculo gasta bastante energia e momentos que ele vai gastar menos energia. Então, nessa situação, o indivíduo tem o quê? Uma diminuição da glicemia num padrão menor do que aconteceu lá com o trabalho cíclico. Então, toda vez que a gente for fazer o exercício, a gente tem que levar isso em consideração. O exercício que pode, de repente, aumentar a glicemia. Um treino em sala de musculação, onde você trabalhe com repetições máximas ou até a falha concêntrica. O que é isso? Repetição máxima. Vamos supor que você coloque lá uma quantidade de repetições para você fazer. Vamos colocar 12 repetições máximas. Então você vai fazer 12 repetições e não consegue fazer a 13ª. Então foi o máximo que você conseguiu produzir. Ou então eu vou treinar
mesmo dentro de um padrão, sei lá, entre 8 e 12 repetições, mas eu vou trabalhar até a falha concêntrica. Isso indica o quê? Que entre a 8ª repetição e no máximo até a 12ª repetição, você não consiga terminar o movimento. Então se você está fazendo, por exemplo, um movimento lá de rosca direta, faz o movimento completo, estendeu os cotovelos, fez de novo, vai chegar um momento que vai acontecer o quê? O músculo vai contrair, mas não o suficiente para vencer a resistência. Isso é chamado de falha concêntrica. Se você trabalhar nessa intensidade, certamente o que vai acontecer? A probabilidade é que a sua glicemia no final do exercício, ela seja maior do que estava lá no início do exercício. Por conta desse excesso de esforço. Esse excesso de esforço fez o quê? Aumentou muito a liberação de adrenalina, com isso aumentou também bastante a quantidade de glucagon, para fazer o fígado mandar rapidamente uma grande quantidade de glicose no sangue, que não foi proporcional à velocidade do músculo em captar essa glicose. Então, automaticamente, uma glicemia maior no final do exercício do que no início do exercício. Se a gente fizer um treino com característica, por exemplo, intervalada, você está fazendo um treino lá de tiros, né? Tiros de 30 metros, 50 metros, 80 metros, depende aí do tipo de treinamento que você faz. Mas o que caracteriza esse tipo de treino? Eu não vou correr? Vai, por um exemplo. Eu vou correr. Então você corre na maior velocidade que você consegue até completar aquela distância. Depois o que vai acontecer? Você vai dar um período de recuperação e vai de novo repetir. O que naturalmente acontece aí? Quando você faz essa sequência de esforços, é esperado que no final do exercício você aumente a sua glicemia. Por quê? Vai acontecer semelhante ao que acontece na sala de musculação. Então você vai correr na maior intensidade que você consegue, quer dizer, na maior velocidade que você consegue correr e percorrer a distância que foi determinada. Com isso, sua frequência cardíaca aumenta bastante, porque tem uma grande quantidade de adrenalina sendo liberada, precisa de bastante glicose no sistema para poder servir como fonte de energia, e com isso, no final do exercício, normalmente você tem lá glicemias maiores. Então, para a gente fechar aí o assunto, atividade física e exercício físico, os dois movimentam o músculo. Toda vez que a gente movimentar o nosso músculo, a gente consegue gastar energia, quer dizer, gasta ali glicose que está armazenada no músculo na forma de glicogênio, e o músculo precisa repor essa glicose. Ele faz como? Vai lá no sangue, pega a glicose e traz para dentro. Então toda vez que a gente mexer os nossos músculos, a gente vai captar glicose. Agora, comparando, quanto de glicose eu vou conseguir captar? Se pensar em atividade física, a atividade física ela envolve o quê? Eu cheguei num lugar e vou subir pelas escadas. Meu músculo não está trabalhando? Tá. Só que vai captar glicose? Vai. Quanto tempo você vai subir essas escadas? Você vai subir por 3 minutos? 4 minutos? Então, quer dizer, a quantidade de glicose que ele vai captar vai ser pequena. Agora, quando você faz o exercício, normalmente a gente faz exercício aí por 30, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, dependendo aí, 1h30. Então, nessa situação, certamente, pelo próprio volume, mesmo que você faça um exercício aí que seja leve ou moderado, mas pelo tempo que você está fazendo o exercício, automaticamente você tem aí a questão relacionada a uma maior quantidade de energia sendo utilizada. Então, quando a gente pensa em atividade física e exercício físico, os dois vão ajudar a diminuir a glicemia? Vão. Quanto vai diminuir? Normalmente proporcionalmente ao quanto você vai conseguir gastar com o movimento. Então é isso aí, pessoal. Espero aí ter trazido, né, um pouco mais de informação para vocês. Lembro que o canal ele existe justamente para a gente tirar dúvidas, né, de vocês que são profissionais da saúde, são profissionais de educação física aí, que trabalham com quem tem diabetes, ou é portador de diabetes e faz exercício. Então, lembre-se aí de mandarem os seus questionamentos. Nos links aí vocês vão encontrar a nossa página aí no Facebook, o e-mail, o site, a parte relacionada a Instagram. Então fica muito fácil aí mandar aí as suas dúvidas. E sempre eu gravo aí um vídeo para trazer as informações para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí para você que ficou até o final do vídeo e até o próximo vídeo. Abraço aí, até mais.